Fala, galera. O episódio de História e Arte de hoje, ele é quase que um complemento da série que a gente fez sobre o bicentenário da independência. Porque o artista em questão, o Pedro Américo, ele é o autor da imagem mais icônica da independência do Brasil. Aquela que consta nos livros didáticos, aquela que vai aparecer à exaustão nos programas dedicados a esse assunto, e serão muitos no ano de 2022. E a tela é essa que vocês estão vendo. E o autor, curiosamente, ele nasceu em 1843, muito distante dos centros políticos. O autor é de uma pequena cidade do interior da Paraíba, chamada Areias. No entanto, embora Areias seja uma cidade pequena, ela ficava muito bem localizada. Ela estava no centro do entroncamento de diversas estradas que interligavam o setor mercantil da Paraíba. E com esse trânsito intenso, o pai do Pedro Américo explorou como um exímio comerciante. O seu Gabriel Figueiredo, Daniel Figueiredo, esse é o nome dele, ele tinha uma pequena loja. E mesmo sendo um comerciante, o que parece ser um cara muito distante das artes, a família dele era um entusiasta de qualquer manifestação artística. A maioria dos familiares estavam ligados à música. Ele próprio era um violinista. Mas, mesmo assim, ele não se importou quando o seu filho começou a mostrar um talento precoce. Ele, todo orgulhoso, mostrava para as pessoas. Ele deixava que o moleque desenhasse nas paredes do seu estabelecimento comercial. E junto ao pai do Pedro Américo, um outro entusiasta foi decisivo. Um outro cara que tornou-se fã de carteirinha, fã de primeira hora, que era o padre da cidade. E foi esse padre o responsável por abrir as primeiras portas para o futuro desse jovem e talentoso pintor. E a ocasião em que essas portas foram abertas foi quando o Louis-Jacques Brunet, um chefe de uma expedição científica, e isso era muito comum no século XIX, diversas expedições científicas estrangeiras passavam pelo Brasil e realizavam trabalhos das mais diferentes ordens. E quando o Louis-Jacques Brunet passou pela pequena cidade de Areias, ele havia comentado com um padre que o seu principal desenhista estava doente e que ele estava precisando de alguém que tivesse algum talento para substituí-lo. E o padre falou: olha, dá uma olhada nesses desenhos que eu tenho aqui. Aí o Louis-Jacques Brunet viu os desenhos, se encantou com os desenhos e recebeu a informação que aqueles desenhos eram feitos por uma criança de 9 anos. O cara ficou meio desconfiado, não acreditou muito e quis conhecer a criança. E quando estava diante do Pedro Américo, do menino Pedro Américo, ele virou-se para o garoto e falou assim: foi você mesmo que desenhou isso? Totalmente inábil, né? Eu queria ver você desenhar esse fuzil que eu vou colocar aqui em cima da mesa. E o garoto pegou um lápis lá, fez o desenho e o cientista ficou encantado. E prontamente convocou, virou-se para o pai do Pedro Américo e pediu para que ele desse permissão para o garoto se incorporar à expedição que estava prestes a se embrenhar pelo interior do Nordeste. E para nossa surpresa, pelo menos para os olhos do século XXI, o pai não viu problema nenhum, deixou que o garoto seguisse com aqueles cientistas que rodaram, de fato, várias das províncias nordestinas, foram para Pernambuco, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para o Piauí, e somente 20 meses depois da partida é que eles retornaram a Areias. E quando eles retornaram, em retribuição ao trabalho que foi feito pelo Pedro Américo, o líder da expedição científica, o senhor Brunet, virou-se para o pai do Pedro e falou assim: olha, eu vou escrever uma carta de recomendação pedindo uma bolsa de estudos para o seu filho na capital. Uma carta diretamente para o imperador. E o cara escreveu. E o mais curioso dessa história, o mais surpreendente,
é que o Dom Pedro II recebeu a carta, uma carta que falava do talento, das dificuldades financeiras da família, para poder desenvolver aquela capacidade, e o Dom Pedro II ficou entusiasmado e falou: não, eu vou conceder uma bolsa para o garoto. E o garoto foi enviado para o Rio de Janeiro e o Estado deu a ele uma bolsa de estudos e matriculou no prestigiado Colégio Pedro II. Só que quando o Pedro Américo chegou no Colégio Pedro II, de cara ele se tornou um estudante bastante dedicado, era um garoto disciplinado, porém, o que ele imaginara quando se transferiu para o Rio de Janeiro é que ele ia estudar arte, né? Que ele ia estudar desenho, que ele ia fazer o que ele gostava. Só que para a Academia Imperial de Belas Artes, só poderia se ingressar com 14 anos. E quando o Pedro Américo chegou no Rio, só tinha 12, faltavam 2 anos. E ele tentava, de todas as maneiras, furar essa regra. Ele mandou vários bilhetes pro diretor do Pedro II, tentou conversar com ele, até que ele teve uma ideia e falou: cara, com o diretor não vou conseguir nada. A melhor maneira de eu tentar essa transferência antes do tempo vai ser diretamente com o Dom Pedro II. E como o Dom Pedro II era um frequentador da instituição, o pessoal esperou a oportunidade. Quando o Dom Pedro II uma vez foi fazer uma sabatina, o Pedro Américo desenhou um retrato do Pedro II lendo e fez de tudo para que o retrato, né, o desenho, chegasse às mãos do imperador. E quando esse retrato chegou às suas mãos, ele ficou tão encantado que, evidentemente, ele quis saber: quem pintou? Quero conhecer esse prodígio. E quando o Dom Pedro II conheceu pessoalmente o Pedro Américo não perdeu a chance, virou para ele e falou assim: pô, cara, eu quero sair daqui do Colégio Pedro II, eu quero ir para a Academia Imperial de Belas Artes. E o Dom Pedro concedeu isso a ele. O Pedro Américo entra antes do tempo na academia, e na academia ele se torna um aluno muito bem sucedido, um cara muito que ganhava recorrentemente os concursos, os prêmios, né? Para vocês terem uma ideia, entre 14 e 16 anos de idade, nos 2 anos em que ele fica na academia, ele papou 15 medalhas, o que era um fenômeno. E quando completou 16 anos, ele se tornou o artista mais jovem a ser agraciado com uma bolsa de estudos no exterior, que era o prêmio mais cobiçado da academia. E com esse prêmio cobiçado, ele parte para a França, né? Ele vai se matricular na Academia Nacional de Artes de Paris. Ele estuda por um tempo lá, mas o interessante do estudante Pedro Américo é que ele não ficou apenas se dedicando às artes. Em Paris, ele se matricula na Universidade de Sorbonne e conquista um título de bacharel em ciências humanas. Depois ele faz um tour pela Europa inteira, conhecendo outros países, vai para a Bélgica. Na Bélgica, ele se matricula numa universidade e faz um doutorado em ciências naturais. E tudo isso financiado pelo governo brasileiro. E esse financiamento de artistas que viajaram à Europa, ele, de certa maneira, é revelador de um momento muito auspicioso do Brasil, de um momento muito positivo, no momento em que o Brasil vivia uma estabilidade gigantesca, uma prosperidade. Parte dessa prosperidade tinha a ver com o fim do tráfico negreiro, que obrigou praticamente a economia a se reinventar, né, a se diversificar. E com essa diversificação, o Brasil começou a se afirmar como a maior potência sul-americana, e ao passo que ia se afirmando como uma potência, a política do governo de Dom Pedro II era tentar, de todas as maneiras, que o Brasil se inserisse com a maior firmeza possível na economia capitalista. E, nesse sentido, o imperador, para alcançar esse objetivo, ele fez um forte investimento em educação. Ele investiu em instituições como o próprio Colégio Pedro II, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e, para nosso papo aqui,
Academia Imperial de Belas Artes. E os investimentos na Academia Imperial de Belas Artes, mais especificamente, era porque Dom Pedro via ali um enorme potencial que as artes tinham para consagrar símbolos, para consagrar valores. E dentro deste raciocínio, o imperador contava com as artes para servir de instrumento para a difusão de um ideal de nacionalismo. E era este tipo de retorno que ele esperava de artistas como o próprio Pedro Américo, que passou 10 anos ali peregrinando pela Europa, né, aperfeiçoando os seus estudos, né, passou pela Sorbonne, passou pela Universidade da Bélgica, e quando voltou, né, quando ele retornou, Dom Pedro II queria que ele assumisse a cátedra, né, a cadeira de professor de desenho da Academia Imperial de Belas Artes. E é isso que o Pedro Américo vai fazer. E nesse caso, quando o Pedro Américo retorna e vai assumir a cátedra como professor, nessa ocasião, nesse momento da sua trajetória, ele ainda não era, mesmo sendo muito talentoso, mesmo com um currículo invejável, ele ainda não era um pintor reconhecido, um pintor que a população brasileira via como um ícone das artes. Estava longe disso. E ele tinha uma consciência, ele já era um cara experiente, já sabia como funcionava o mercado, e na cabeça dele, ele não estava errado, para conseguir elevar o seu nome a um patamar de reconhecimento inquestionável, ele ia precisar novamente do bolsinho do imperador, ele ia precisar novamente de um patrocínio. E ele sabia que para alcançar esse patrocínio só tinha um jeito, era conseguir aprovar projetos de grandes telas, de telas que tivessem algum impacto. E nesse sentido, o Pedro Américo, de cara, ele foi muito, muito oportunista, né? Ele sabia o que tinha que pintar e nessa década de 70 ele vai produzir 3 obras-primas que vão credenciá-lo a se tornar o pintor que ele se tornou. E a primeira dessas obras-primas, talvez a mais oportunista de todas, foi a Batalha de Campo Grande. Né? O Pedro Américo pegou ali aquele momento de entusiasmo com a vitória na Guerra do Paraguai, escolheu uma batalha bastante específica e um herói bastante específico. O herói da Batalha do Campo Grande era nada mais, nada menos do que o genro do imperador, o Conde D. E ao escolher o Conde D, ele conseguiu uma promoção muito grande em cima dessa tela, né? Essa tela foi assistida por 60 mil pessoas no Salão de 1871, foi incensada nos jornais. No entanto, quando nós olhamos para ela, e eu tenho certeza que a maioria de vocês vai pensar o mesmo, esta não é uma tela que é icônica, não é uma tela que você reconhece facilmente, não é uma tela que está presente na maioria dos livros didáticos. Muito pelo contrário, essa é uma tela que, para o senso comum, foi esquecida. Não é uma tela que tornou-se icônica da obra do Pedro Américo. E eu tenho para mim que a razão dessa tela meio que cair em descrédito está no fato da escolha do herói principal por Pedro Américo. E a escolha recaiu sobre essa figura aí, ó, o Conde D. E o Conde D, ele, na época, já não era um cara muito popular. Era um cara que por exemplo, tinha muito investimento em investimentos imobiliário com terrenos de cortiço, e muitas pessoas associavam a falta de moradia a ele, ao preço dos aluguéis, a figuras como ele, como um especulador. Ou mesmo na própria Guerra do Paraguai, essa batalha que ele se destacou aí na pintura do Pedro Américo, a Batalha de Campo Grande, é uma batalha terrível, uma batalha que como o Francisco Solano Lopes, o presidente do Paraguai, já estava muito fragilizado, ele não tinha um exército
para combater os brasileiros. Que o que havia sobrado eram velhos e principalmente crianças. E na Batalha de Campo Grande foi um verdadeiro genocídio de crianças disfarçadas com barbas postiças. E essa conta, historicamente, acabou caindo nas costas do Conde D. Talvez por isso essa tela, embora tenha sido incensada na sua época, ela acabou um pouco esquecida. A segunda obra dessa sequência de 3 quadros que vão credenciar o Pedro II, o Pedro Américo a uma condição de artista icônico é A Fala do Trono. E esse é um quadro muito maneiro, assim, porque ele é um quadro que você pode chamar de uma tela do gênero histórico. Mas ela não é um gênero histórico clássico, né? Porque se você olhar direito, é um autorretrato de corpo inteiro. Um autorretrato que tem uma cena bastante específica, né? Que é a abertura dos trabalhos parlamentares do ano de 1872. Mas, como cena histórica, ela não é muito importante, assim, não é uma cena como eram as outras. E o curioso dessa tela é que não só o Dom Pedro II está no primeiro plano, mas como no segundo plano, você pode ver ali uma série de figuras que são figuras importantes. Por exemplo, no andar aqui de baixo, você tem o Duque de Caxias, você tem ali o Visconde de Abaeté, você tem o Barão do Rio Branco. E no andar de cima, formando aquele triângulo com as 2 cadeiras e o rapaz entre elas, você tem do lado direito a Teresa Cristina, virando-se para trás você tem a Princesa Isabel e atrás você tem um Conde D. Então é uma cena histórica de um evento histórico, mas ainda assim não foi essa grande tela, embora essa tenha um impacto muito maior que a tela anterior, que é a Batalha de Campo Grande. A batalha a cena mais icônica, o quadro de maior grandiosidade, de uma força inquestionável, com certeza é essa aí, ó, a Batalha do Avaí. Que é uma batalha, é uma tela imensa, uma tela que eu recomendo que vocês vá, quem puder, ir ao Museu Nacional de Belas Artes. Ficar diante dessa tela é sensacional, porque ela é gigantesca. E quando o Pedro Américo volta ao tema da Guerra do Paraguai, dessa vez ele escolhe os heróis com mais precisão. Primeiro, herói que se destaca nessa tela, que aparece aí no meio dessa confusão de gente, é nada mais nada menos que o Duque de Caxias, que está no alto de uma montanha, numa posição de comando. E o Duque de Caxias é nada mais nada menos que o militar mais bem sucedido daquele tempo. Era um cara que não era só um grande militar, era um político reconhecido. Então, colocá-lo ali não é colocar qualquer pessoa. Nós temos que levar em consideração que esse sujeito ainda virou o patrono do exército. Então, não é qualquer um. É um cara que não vai apagar ou manchar a reputação da tela ou do próprio Pedro Américo. E o segundo herói que aparece nessa tela, esse muito mais popular que o Duque de Caxias, é o Osório, o general Osório, que era um general que era idolatrado pela população, idolatrado pelos seus comandados, era respeitado até pelos inimigos. E essa sequência de quadros, a Batalha do Campo Grande, a Fala do Trono e a Batalha do Avaí, são os quadros que credenciam o Pedro Américo a ser reconhecido como um autor, um artista de galarito, um artista que está apto a pintar telas históricas. Ele está ombreando com o Vitor Meirelles, ele passa a ser, junto com o Vitor Meirelles, os grandes nomes das artes. E com esse status, o Pedro Américo ele meio que se ofereceu para pintar uma tela para enfeitar um museu, né, um monumento que o Dom Pedro II pretendia, estava começando a construir no ano de 1885. Esse monumento era o monumento à independência, era o Museu do Ipiranga. E quando o museu foi construído, a ideia do Dom Pedro II era meio que recuperar, né, invernizar a imagem do Império, que vinha sofrendo uma crise, um desgaste muito grande
por conta dos movimentos republicanos e do movimento abolicionista. E a ideia era meio que resgatar a áurea da família real a partir do pai de Dom Pedro II, que foi o sujeito que proclamou a independência. E quando esse projeto começou a sair do papel, porque não era um projeto novo, um projeto que foi adiado inúmeras vezes, o Pedro Américo, se valendo do status que ele tinha, ele se oferece para pintar um quadro para o museu. E, curiosamente, o Dom Pedro II diz não. Ele fala assim, não, cara, já vou gastar muito dinheiro com esse prédio, eu não estou disposto a te contratar. E, cara, essa negativa do imperador repercutiu muito mal, sobretudo em São Paulo. Não demorou muito, os jornais paulistas iniciaram uma campanha meio que exigindo que Dom Pedro II contratasse o Pedro Américo para a feitura desse quadro. E essa campanha emplacou. Emplacou de tal maneira que o Pedro II não teve como escapar e acabou negociando com o Pedro Américo e assinando um contrato em que o Pedro Américo tinha que pintar essa tela em 3 anos. E uma vez contratado, o Pedro Américo se empenhou, mergulhou. Como era a, a, a dinâmica de pinturas como essa? Ele começou a fazer uma pesquisa extensa, uma pesquisa que incluiu a busca de pessoas que estavam ou que pudessem dar relatos sobre o que foi aquela viagem de Dom Pedro I a São Paulo, que redundou no Grito do Ipiranga. Ele reuniu documentos, reuniu cartas, ele visitou diversas vezes a região para ter uma ideia da paisagem, até que finalmente ele decidiu como e o que iria pintar. E a decisão dele foi pintar o momento mais importante, o momento em que Dom Pedro ergue a espada e dá o Grito do Ipiranga, daí o título da tela. E quando ele tomou essa decisão, quando ele fez todas as pesquisas que deveria fazer, a composição desse quadro, ela se deu da seguinte maneira, ela é uma construção baseada em 2 semicírculos. O primeiro semicírculo ele é formado por esses soldados. E note bem, esses soldados que tem 2 detalhes que são fundamentais na leitura dessa tela. Esses soldados, que todos eles estão montados, né, em cavalos de grande porte, cavalos estes que não eram os mais recomendados para viagens desse tipo, porque era um terreno muito escorregadio, um terreno difícil, e na maior parte das vezes esse tipo de viagem era feito no lombo de mula. Portanto, todos os membros da pequena comitiva, que estava longe de ser desse tamanho, da viagem de Dom Pedro I, eram homens que estavam montando em mulas, e não em alazões como esse. E outro detalhe é o uniforme. Esse é o uniforme da Guarda de Honra, que fora criada por Dom João. E muito dificilmente esses soldados, se porventura esses soldados existissem, se esses soldados estivessem nessa viagem, estariam viajando com esse tipo de uniforme. Aliás, esse uniforme, mais tarde, ele foi recuperado para os Dragões da Independência, que é uma guarda que tem uma função especial, que é proteger ou fazer a escolta do presidente. Mas existe um outro semicírculo, né? Tem um semicírculo que vai ali para o lado direito do quadro, e tem um segundo semicírculo que para mim é mais relevante de todos, que é esse formado pelo canto esquerdo do quadro. E é um semicírculo formado por 3 personagens, basicamente. São 3 tropeiros, onde um deles, o que comanda o carro de boi, que está bem no cantinho, na quina esquerda aqui do quadro, ele é uma figura simbólica do que foi a independência do Brasil, né? Ou que foi certa narrativa da independência do Brasil. E a gente nunca sabe quais eram as intenções do Pedro Américo, mas o fato concreto é que esse personagem é quem conduz o nosso olhar na direção do Dom Pedro I, que está parado. É a figura talvez mais estática junto com esse
com esse boiadeiro do quadro, né? Enquanto todo mundo está meio agitado, levantando o chapéu, conduzindo, tentando segurar os cavalos no lado ali dos soldados, o Dom Pedro está lá, parado, com a espada em riste. E esse cara que conduz o nosso olhar, ele é uma das figuras mais distantes ali dessa pequena comitiva formada pelas elites. E é, de certa maneira, uma marca do que foi a nossa independência, ou do que foi essa narrativa de independência. Um processo comandado pelas elites para fazer uma independência ou começar a construir um país voltado para essas elites. E ele, esse espectador que está fora do grupo, ele é muito parecido com nós, assim, quando a gente está diante da tela. E, por fim, eu fecho esta análise pegando um pouco o que o próprio Pedro Américo escreveu quando estava pintando esta tela. Ele faz uma espécie de relatório do Grito do Ipiranga. E numa determinada passagem, ele escreve isso aí, ó. A realidade inspira e não escraviza o pintor. Inspira-o aquilo que ela encerra digno de ser oferecido à contemplação pública. É quase como se o Pedro Américo dissesse, olha só, nós não podemos deixarmos ser escravizados pela realidade. O que eu estou pintando é uma idealização da realidade, é uma idealização do que foi a independência. E, de certa maneira, o Pedro Américo foi tão competente na construção desse ideal que eu não conheço uma imagem mais simbólica para a nossa independência. Essa é a marca. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos.